Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 16 a 22 de dezembro, que tem o tema Lições dos últimos 40 dias de Jesus na Terra. Iremos fazer essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora fazendo o nosso estudo da revista Sentinela apenas com perguntas e respostas, e o tema central do nosso estudo, lições dos últimos 40 dias de Jesus na Terra. O texto base de nossa consideração é o livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Jesus foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Então, qual vai ser o objetivo dessa consideração? Ver como podemos imitar o que Jesus fez nos últimos 40 dias que esteve aqui na Terra. Antes de iniciarmos, somente lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações. No final do vídeo, deixe o seu like e se você quiser ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Muito bem, então vamos iniciar agora fazendo as perguntas e obter as respostas. Iniciando, pergunta do parágrafo 1 e 2. O que aconteceu com 2 discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús? Então eles foram acompanhados por um homem desconhecido que começou a falar coisas que eles nunca mais iriam esquecer. Começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou que o Cristo tinha que sofrer e morrer. E quando chegaram no seu destino, eles perceberam que era Jesus. Então, com certeza, eles ficaram com muita alegria. Parágrafo 3 e 4, parte A. Como Jesus ajudou seus discípulos e qual foi o resultado? Então, Jesus apareceu a eles durante 40 dias. Então toda tristeza e desconfiança se tornaram alegria e confiança, e se tornaram um grande exército de corajosos pregadores do reino. Pergunta 5. Por que os discípulos de Jesus precisavam de encorajamento? Porque alguns tinham deixado casa, família e negócios para seguir Jesus. Outros tinham sido excluídos da sociedade por seguir a Cristo. Então, quando Jesus foi morto, a sua esperança também morreu. Pergunta 6. O que Jesus fez depois de ter sido ressuscitado? Ele começou a encorajar seus amigos, encorajou Maria, Madalena, enquanto ela estava no túmulo. Apareceu para os 2 discípulos falando inicialmente e também para o apóstolo Pedro. Pergunta do 7. De acordo com João 20, 11 ao 16, o que Jesus observou Maria fazer e o que ele fez por ela? Então ele observou Maria chorando, e ao ver aquela mulher fiel chorando, ele ficou comovido e apareceu a ela, e deu uma designação muito importante: avisar os discípulos que ele tinha sido ressuscitado. Pergunta 8. Como podemos imitar Jesus? Então podemos imitar Jesus por ser observador e ajudar nossos irmãos quando passarem por dificuldades. Podemos prestar atenção em seus problemas, assim como aconteceu com uma irmã chamada Jocelyn. A sua irmã morreu num acidente de carro e por vários meses ela se sentiu muito triste. Mas um casal de irmão a convidou para a sua casa e depois de darem atenção à sua situação, ela se sentiu mais leve e voltou a servir a Jeová com alegria. Então devemos ouvir e encorajar nossos irmãos. Pergunta 9. Que desafio os discípulos de Jesus enfrentaram e como Jesus os ajudou? Então, o desafio de superar a morte de Cristo. Mas Jesus percebeu que eles precisavam entender melhor as Escrituras, então ele os ajudou a entender melhor o significado daquilo que tinham lido. Pergunta 10. Como Jesus ajudou os discípulos a entenderem que ele realmente era o Messias? Então Jesus ele fez perguntas e deixou eles se expressarem. Após isso, ele começou a falar como as profecias tinham se cumprido em seu respeito. 11:12, parte A.
O que podemos aprender com o modo de Jesus ensinar as verdades da Bíblia? Então aprendemos que o melhor modo de ajudar nossos estudantes é por fazer perguntas, deixar eles se expressarem, para que assim possamos mostrar como a palavra de Deus será de ajuda. Parte B. Como o instrutor de Nortey o ajudou. Então o instrutor de Nortey nunca disse o que ele precisava fazer, mas através de textos e perguntas, ele deixava claro o que ele precisava fazer. Mas qualquer decisão a ser tomada era Norton que precisava tomar. Pergunta 13. O que Jesus fez para que o trabalho de pregação continuasse depois que ele voltasse para o céu? Então ele treinou outras pessoas. Ele confiava em seus discípulos e antes de voltar para o céu, deu a eles responsabilidade de pregar, ensinar as boas novas e cuidar das ovelhas preciosas de Jeová. Pergunta 14. O que Jesus fez para ensinar seus discípulos durante os últimos 40 dias dele aqui na terra? Então Jesus deu conselhos de modo bondoso. Ele percebeu que alguns tinham a tendência de duvidar. Então ele deu conselhos sobre isso também. Ensinou eles a se concentrarem em cuidar do povo de Jeová, a importância de não comparar com outros, corrigiu algumas ideias erradas que eles tinham sobre o reino de Deus e como se concentrar no trabalho de pregação. 15:16 parte A. De que modos os anciãos podem imitar Jesus? Então os anciãos podem treinar os jovens desde bem novos, para cuidar de mais responsabilidade na congregação. Precisam treinar de forma bondosa para que eles possam aprender a ser humildes, confiáveis e dispostos a ajudar outros. Parte B. Como Patrick foi ajudado. Então Patrick ele recebeu um conselho direto, mas amoroso de um ancião. E isso foi bom para ele, pois ele conseguiu perceber que o que ele precisava fazer para que pudesse ter mais responsabilidade na congregação. Ele percebeu que precisava ser mais humilde e servir os irmãos em vez de querer ser ou ter destaque. Isso foi bom para ele, pois aos 23 anos ele foi designado como ancião. Pergunta 17. Como Jesus mostrou que confiava nos discípulos? Então Jesus deu a eles a responsabilidade não só de pregar, mas também de ensinar. Ele confiava tanto nos seus discípulos que ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Pergunta 18. Como os anciãos podem imitar Jesus? Por treinar e dar responsabilidade aos mais jovens. Podem envolver o jovem na limpeza, na manutenção do salão do reino, para que assim eles possam ter o desejo e o zelo de querer fazer bem feito para Jeová. Pergunta 19. O que queremos muito fazer? Então queremos encorajar, ensinar e treinar outros. E Jesus nos dá a garantia que estará conosco até o final do sistema de coisas. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como Jesus usou os últimos 40 dias dele na terra para encorajar outros? Então ele fez isso por aparecer para seus discípulos, fortalecendo e encorajando aqueles que estavam com o coração abatido. Deu instruções, ensinou e depositou total confiança em seus discípulos, dando uma responsabilidade muito grande de pregar e ensinar. A segunda pergunta: como Jesus usou os últimos 40 dias dele na terra para ensinar outros a entender melhor as Escrituras? Jesus ele sabia que seus discípulos tinham fé, mas não entendiam muito bem o que significava o reino de Deus. Então Jesus aproveitou os 40 dias para ajudá-los a entender o que isso representava usando a palavra de Deus como autoridade, mostrando que as profecias estavam se cumprindo. Ele usava perguntas e ouvia o que eles diziam. E é exatamente isso que precisamos fazer também com nossos estudantes. E a última pergunta: como Jesus usou os últimos 40 dias dele na terra para treinar outros para mais responsabilidades? Então Jesus ele treinou, ensinou, deu conselhos e mostrou a importância de trabalhar para Jeová, mas fez isso sempre com amor. Então os anciãos precisam fazer também isso hoje, treinar os mais jovens para quando crescerem se tornarem bons servos e anciãos e ajudar a cuidar do rebanho de Jeová.
Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.